E Musama, também conhecido como Rei Secreto do mundo de One Piece. Ele está vivo há mais de 800 anos e ele governa todos os mares e todas as terras. Vem agora comigo para descobrir todos os seus segredos. E Musama, ele é um misterioso ocupante do trono vazio e ele detém todo o poder perante o governo mundial. E até mesmo os 5 anciões não questionam sua autoridade. A sua existência é mantida em segredo porque não se sabe o que pode acontecer caso ele venha a ser revelado. Isso porque o governo mundial preserva a mentira de que não existe ninguém sobre o poder das pessoas, ou melhor, sobre a justiça. Então aí vocês vão percebendo o quão absurdo o Musama é e até mesmo em nível de poder para ele ter chegado em um cargo tão alto assim no governo mundial. O que nos leva à pergunta quem ele realmente é para ter chegado num cargo tão grande assim. Nós iremos teorizar em cima disso, mas a única coisa que a gente tem certeza é que ele é um dos principais antagonistas de todo o anime de One Piece. Para começar, vamos falar de sua aparência, que é um pouco estranha. Ele possui uma coroa de rei com 3 pontas afiadas bem pontudas para cima. Ele tem uma aparência também um pouco humanoide, porém humanoide um pouco estranha. Mas vindo de One Piece, o estranho é normal. E ele possui olhos avermelhados de cores bem fortes, parecendo uma cor de sangue, o que dá a impressão de que é uma pessoa má, uma pessoa ruim. Personalidade. A personalidade de Mu ainda é um pouco questionável, mas aparentemente de primeira ele parece ser uma pessoa bem calma, uma pessoa bem pacífica. Por exemplo, quando ele estava no salão das flores observando algumas borboletas, o que dá a impressão de que ele é uma pessoa bem pacífica, uma pessoa bem de boa. Porém, também no mangá, após ele pegar um cartaz de procurado de Monkey D. Luffy e Marshall D. Teach, ele se mostrou bem irritado a ponto de rasgar o cartaz com suas próprias mãos. Então a gente já percebe que alguma coisa irrita ele bastante. Eu não sei se vocês viram meu outro vídeo, mas lá eu basicamente explico esse ódio da família D, onde os D foram ditos no anime diversas vezes que é uma família amaldiçoada e odiada pelos deuses. E Mu parece ser o maior hater que existe dessa família. E Mu então é o que a gente conhece como Deus no mundo de One Piece. Todos nós sabemos que isso é um ódio bem antigo e que não faria muito sentido porque o Imu tá vivo até hoje. Mas calma que tem uma teoria que diz que Imu pode ter mais de 800 anos de existência. Imu ele pode ser extremamente frio e 0% sentimental a ponto de apagar algumas ilhas da existência da face da história da humanidade. E até onde sabemos, ele odeia saberem de sua existência. Assim como lá no mangá, quando Sabo o encontrou, ele ficou muito irritado por Sabo ter descoberto que ele existe, que existe alguém por trás de tudo no mundo de One Piece. Temo eu que um dos maiores medos de Mu, por ser descoberto, é que ele deve ter algum plano em mente na qual ele precisa ter a autoridade máxima do mundo de One Piece para executar esse plano. E como eu disse, Imu ele tem um ódio contra a família D, tanto que ele começou a conversar bem suave com Cobra quando os dois se encontraram, mas após perceber que Cobra era um D, ele passou a odiá-lo e querer matar ele ali mesmo. Relacionamentos. Uma das principais relações que o Imu tem, e a gente sabe, é a relação dele com os 5 anciões, onde os 5 anciões têm eterna lealdade jurada a Imu. E quando a coisa fica muito séria, os 5 anciões, eles contatam o Imu para pedir algum conselho. O que me leva a perguntar, cara, como é que os 5 anciões, que são praticamente os cabeças do mundo todo de One Piece, precisam da ajuda de um outro alguém? No mínimo, esse outro alguém tem que ter muito tempo de experiência, muito tempo de existência para saber lidar com situações mais complicadas que nem mesmo os 5 anciões controlam. Isso reforma ainda mais a teoria de que ele possui 800 anos de idade. E se vocês repararem, no momento quando ele aparece no anime e você reparar bem nas suas mãos, a mão dele aparenta de ser uma pessoa idosa. Família Nefertari. A gente sabe que ele odeia a família Nefertari, principalmente a rainha Lily, pelo que ela fez durante o século perdido. Ela simplesmente pegou os poneglyphs e dispersou por todo o mundo de One Piece. Mesmo com todo esse ódio contra a família Nefertari e com principalmente a rainha Lily, ele foi bem educado com seu descendente, o Rei Cobra. Por mais que ele tenha tentado passar uma faca depois nele, inicialmente ele foi bem educado. Inclusive, é até interessante citar que ele parece ter um interesse bem incomum com a princesa Vivi, filha do Rei Cobra. Se vocês repararem, no momento que ele rasga os cartazes de Luffy, de Barba Negra, ele preserva o da Vivi em um canto separado, é meio estranho, digamos assim. Sabo. Uma de suas únicas outras interações foi com o personagem Sabo, irmão de Luffy, na qual ele deixou Imu muito irritado após escapar graças ao sacrifício do Rei Cobra. Então aí a gente já tem 3 motivos para o Imu estar bem irritado. O primeiro é que Sabo é um D,
O segundo é que Sabo é um Di e foi salvo pela pele de um outro Di. E terceiro, que Sabo e Luffy é um Di, então acho que já é motivo suficiente. Poderes e habilidades. Para ser bem sincero, a gente não sabe se o Imu ele possui algum poder ou alguma habilidade específica ainda foi nos mostrado muito pouco do Imu durante o anime. Mas uma coisa eu tenho certeza, talvez essa autoridade máxima que ele tenha não seja só pelo poder, porque até onde sabemos também ele não possui nenhuma Akuma no Mi, mas também o poder dele pode vir do conhecimento, que como eu expliquei para vocês, existe uma teoria na qual ele possui mais de 800 anos de idade, e isso foi dito no mangá, não sou eu que estou dizendo. Mas sabemos que o Imu ele possui um poder de fogo extremamente alta, como a gente já viu diversas vezes Imu emitir uma ordem de aniquilação total de uma ilha, como aconteceu por exemplo lá em Ohara. Ou seja, ele não pode ter o poder destrutivo com suas mãos, mas o poder de autoridade que ele tem é capaz de apagar uma ilha da existência. E mesmo Sabo, um usuário de Logia, o Imu foi capaz de feri-lo e botar o Sabo para correr. Ao menos sabemos que Imu, pelo menos em relação ao Sabo, ele está bem acima em nível de poder. História. Como eu disse, Imu ele ainda é um personagem muito enigmático, muito misterioso, então a gente não sabe muito sobre sua história. Mas teve uma cena do anime onde ele foi visitar um chapéu de palha gigante, que era o chapéu de palha do antigo Joy Boy. E nessa mesma cena ele segurava dois cartazes, um de Monkey D. Luffy e o outro de Barba Negra. E os dois são da família D, o que nos dá a entender que Joy Boy antigo também era da família D. Arco País de Wano. Durante esse arco, Cobra ele foi visitar os 5 anciões para saber o que aconteceu com a existência da Rainha Lily, que foi apagada da história. E de repente, na sala do trono vazio, surge Imu, que educadamente fala com o Rei Cobra, explica para ele até mesmo a vontades do Di e o que aconteceu de fato com a Rainha Lily. E ele também explica a origem dos poneglyphs e a influência que a Rainha Lily teve em cima disso tudo. Porém, Imu ele só revelou tudo isso ao Rei Cobra porque o Rei Cobra diz ter um texto escrito pela antiga Rainha Lily. E esse texto interessava o Imu. Nesse mesmo momento, o Cobra revelava ser da família Di. Imu, com muita raiva, tenta empalar o Rei Cobra, mas Sabo surge de repente para salvar o Rei Cobra. Porém, nem mesmo o poder da Mera Mera no Mi foi suficiente para ferir Imu, que de volta lhe feriu seriamente o Sabo. Com a ajuda do Rei Cobra, Sabo ele conseguiu fugir lá da sala do trono vazio, mas o governo mundial declarou o alerta máximo em todas as nações, onde Sabo ficou refugiado em uma pequena ilha. Então, eles descobriram onde Sabo estava se escondendo, que era no reino Lulusia, e Sabo tentou uma ligação para o exército revolucionário para revelar a existência de Imu. Porém, Imu emitiu uma ordem de aniquilação total da ilha Lulusia, e os 5 anciões proclamou que essa ilha sequer nunca existiu. Curiosidades. Ivankov suspeita que Imu seja um dos 20 primeiros, o que significaria que ele tem cerca de 800 anos de existência. Eu disse que eu ia chegar nessa parte e aqui chegamos. Ivankov também suspeita que Imu seja da família Nerona e ele tenha recebido a Operação da Juventude Perene. Ele pensa isso porque seria meio que impossível algum dragão celestial ter poder sobre os 5 anciões, e o levou a pensar que a única justificativa é que ele seja um dos 20 primeiros monarcas. O título de Imu como Rei do Mundo foi dado por nada mais nada menos do que Rox de Shebeck. Não se sabe se Rox conheceu Imu ou o Trono Vazio, mas sabemos que onde ele foi derrotado, em God Valley, provavelmente foi destruído, assim como o Reino Lulu foi. Resumindo tudo o que eu disse até agora, provavelmente Imu ele tem cerca de 800 anos de idade, que ele é um dos 20 primeiros monarcas. Ele reina todo o mundo de One Piece e possui a autoridade máxima para fazer o que ele bem entender. E é até interessante pensar como ele manteve sua existência desconhecida por tanto tempo assim. Independentemente, sabemos que ele é um dos principais antagonistas para a série final de One Piece. E o vídeo foi esse. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.